Você foi ensinado a manter a cabeça baixa, a agradar a encolher, em ambientes onde vozes mais altas roubam o oxigênio que você precisa para respirar. Foi treinado por pais que queriam filhos seguros, por professores que desejavam alunos obedientes e por chefes que queriam empregados submissos a temer desagradar quem está no poder. Disseram que o medo era prudência, humildade, até sabedoria. Eles enganaram você. O medo é a coleira que mantém os garanhões arando o campo alheio enquanto se acham nobres pelo suor. O mundo não respeita os medrosos. Ele empilha tijolos nas suas costas até que confundam escravidão com virtude e silêncio com paz. Se você quer respeito num cenário construído sobre aparências, precisa se tornar inabalável, não destemido, pois o medo em doses pequenas te aguça, mas inabalável, uma mente que transforma ameaça em combustível, uma postura que faz os predadores repensarem a caçada, uma presença que cresce em meio ao conflito e se torna mais fria diante do elogio. Começa no instante em que você acorda. Antes de seus pés tocarem o chão, faça uma pergunta brutal. De quem eu estou faminto por aprovação? Sua resposta é o nome do seu algoz. Apague isso. O respeito nasce da autonomia. E a autonomia começa quando nenhum nome tem gosto doce na sua língua, a menos que você escolha pronunciá-lo. O primeiro truque maquiavélico é a separação interna. Você separa seu senso de valor de cada nome no planeta, inclusive o seu próprio. O valor se torna cinético, uma lâmina em movimento que você afia a cada hora, não um espelho a que você implora por gentileza. Quando o valor é um movimento interno, a crítica vira apenas uma calibração e o elogio ruído de fundo. Sua bússola aponta para dentro e, de repente, o mundo se inclina. As tempestades deles não podem te afogar, porque suas ondas se formam sob a quilha. Agora, entre no corredor na rua da cidade no feed digital, sabendo que a maioria das pessoas navega por desejos. Elas desejam sorrisos acenos, retweets, convites para jantar, doces baratos trocados por fragmentos de dignidade. Você não vai trocar nada. O segundo truque é a escassez controlada. Apareça menos do que está sendo observado. Fale menos do que pensa. Produza mais do que promete. Um homem que comunica de forma intencional e contida força os observadores a imaginar o que não foi dito. A imaginação exagera, e os exageros inflacionam sua silhueta até bloquear o sol. Compareça a metade dos convites, responda a metade das mensagens, sorria metade das vezes. Cada redução multiplica a curiosidade, e a curiosidade é o primo impaciente do respeito. Espera atrás das fechaduras perguntando quem treina o silêncio para obedecer. Você será testado. As pessoas cutucam o silêncio como crianças cutucam fogueiras curiosas para ver se ele estoura ou ruge. Quando vier a cutucada, não dê nem rachadura nem chama. O terceiro truque é a indiferença estratégica. Indiferença não é apatia, é um gasto emocional calculado. Você triage reações da mesma forma que um banco aprova empréstimos. Matemática fria sem caridade. Uma resposta beneficia seu plano a longo prazo? A raiva traz vantagem? O acordo acumula juros? Senão, não lhes conceda nada. A psique humana não suporta vazios. Nesse desconforto, projetam poder sobre quem retém a reação. Sua indiferença vira a obsessão deles. E a obsessão, uma vez plantada, cresce com suas próprias águas. Em reuniões, enquanto outros disputam espaço para falar, recline-se. Observe a fome deles como um falcão observa coelhos, não para aplaudir a caça, mas para memorizar seus padrões e armar uma emboscada depois. Quando você falar, faça as palavras caírem como portas de ferro. Lentas, deliberadas, impossíveis de ignorar. O quarto truque é a gravidade medida. Cada frase deve parecer pesada o suficiente para machucar. Você alcança esse peso eliminando o supérfluo. Corte adjetivos,
Exclua desculpas, separe-se de introduções vagas, substitua "eu só acho" por silêncio, substitua "talvez" por nada. Troque cada suavizador por uma vírgula e siga em frente. A sala se inclinará para frente porque a gravidade curva trajetórias até mesmo as conversas. Espere sabotagem. Mentes frágeis ressentem autoridade concentrada. Elas sussurram que você é frio, arrogante, antissocial. Deixe que falem. Essas palavras despejam seu veneno no primeiro impacto. Se você retaliar, estará reabastecendo a seringa deles. O quinto truque é o aikido reputacional. Redirecione o boato com paradoxo. Nutra os críticos com uma única anomalia que faça suas certezas tremerem. Ajude o filho de um rival a conseguir um estágio. Elogie a competência de um inimigo em público. O gesto confunde a narrativa. Confusão paralisa conspirações. Conspirações paralisadas apodrecem em histórias tão contraditórias que ninguém acredita. Maquiavel chamou isso de a raposa ao lado do leão. Garras escondidas sob um sorriso astuto. Você deve dominar a micro-retração. Cada ambiente eventualmente se ajusta à sua presença. Seus membros ficam confortáveis e conforto gera sentimento de posse. Antes que comecem a se sentar em seus móveis, desapareça. Cancele aquele almoço no dia em que esperam sua confirmação. Ignore o terceiro e-mail que exige sua expertise de graça. Adie reuniões sem explicações. A sua ausência os assombrará mais do que qualquer palestra. Quando você voltar, faça isso com um novo status, uma habilidade adquirida, uma vitória anunciada brevemente, mas de forma inegável. Um novo aliado cujo nome atrai atenções. A ausência, seguida de uma elevação, condiciona os observadores a vincular seu silêncio ao crescimento secreto. Eles tratarão cada pausa como o silêncio carregado antes dos fogos de artifício. O medo da confrontação é o executor do respeito. O sexto truque é a ferocidade cirúrgica. Confronte rapidamente, em particular, se possível, em público se for necessário. A precisão é fundamental. Você ataca o comportamento, não a identidade, e não oferece sermões morais, apenas consequências. O relatório estava atrasado. O cliente percebeu. Na próxima vez que perder um prazo, direcionarei a conta para outro lugar. Sem levantar a voz, sem insultos, sem hesitação. A ferocidade entregue em tom monótono assusta mais do que volume, pois implica uma capacidade controlada para uma força maior. Depois, comporte-se como se nada tivesse acontecido. Esse distanciamento sinaliza que o conflito é uma taxa transacional, não uma explosão emocional. E as pessoas respeitam aqueles que conseguem eliminar cobras sem cantar sobre as presas. O dinheiro amplifica o medo ou o corrói. O sétimo truque é a opacidade financeira. Não exiba nem riqueza nem pobreza. Pague integralmente. Dê gorjetas com generosidade tranquila e se recuse a fofocar sobre salários. Dinheiro discutido é poder diluído. Dinheiro implícito é poder ampliado. Se pressionado, sorria e desvie o assunto. Recursos são abundantes quando as prioridades são claras. Deixe-os decifrar esse enigma enquanto você compra vantagens invisíveis. Cursos dados. Silêncio. Informação é moeda dentro do palácio e fora dele. O oitavo truque é conhecimento assimétrico. Seja o primeiro a saber e o último a revelar. Estude tendências duas camadas mais profundas do que seus colegas. Leia as notas de rodapé que os políticos esperam que você ignore. Quando as conversas divagarem por territórios que você mapeou em privado, ouça. Deixe as imprecisões aparecerem. A correção é uma lâmina que deve ser desembainhada raramente. Quando o fizer, faça com fontes números, registros de tempo, provas que decapitam o debate em um único golpe. Eles lembrarão do silêncio que escondia uma guilhotina dentro da pasta. Não tema ninguém, dizem. Maquiavel sorri para os ingênuos. Tai, você terá medo. Você é humano.
O nono truque é medo invertido. Você teme potencial desperdiçado mais do que adversários poderosos. Tema a estagnação mais do que a humilhação. Redirecione a emoção para a autoacusação. Pergunte-se se o conforto presente trai a supremacia futura. Esse medo que você abraça porque ele te impulsiona para a frente, em vez de te paralisar no lugar. Ameaças externas diminuem quando os padrões internos são elevados. Gigantes do lado de fora são anões dentro de uma catedral de expectativas implacáveis. Você deve cultivar um conselho. Não amigos, não torcedores, mas espelhos estratégicos. O 10º truque é a reflexão curada. 3 mentes mais frias que a sua, mais inteligentes em nichos que você ignora, destemidas para te confrontar. Encontre-os em ambientes privados. Troquem diagnósticos cruéis. Pague com ajuda, lealdade ou dinheiro. O que for necessário para garantir a honestidade. A crítica deles é uma vacina contra a derrota pública. Quando te dizem que seu novo plano exala vaidade, queime-o antes que testemunhas possam rir. Essa autodestruição preventiva te salva do espetáculo e do ridículo. Respeite líderes que sangram nos ensaios, mas sobem ao palco sem cicatrizes. Aplique a ótica da alavanca. Os humanos acreditam no que seus olhos veem repetidamente. O 11º truque é a dominância simbólica. Reserve uma cor, uma frase, uma assinatura digital. Algo pequeno, mas inconfundivelmente seu. Apareça nessa tonalidade nas negociações. Termine e-mails com essa frase. Marque documentos silenciosamente. Com o tempo, o símbolo se funde à sua identidade. Quando rivais inadvertidamente o imitam, os observadores notam a imitação. A imitação é uma admissão pública de hierarquia. Seduza a incerteza. O 12º truque é a imprevisibilidade controlada. De vez em quando, quebre seu padrão. Chegue cedo quando costuma fazer uma entrada dramática. Conte uma história autodepreciativa em uma mesa que espera risos contidos. Invista em um aliado não ortodoxo. Cada desvio acende um novo recálculo. As pessoas te observam mais de perto. Respeite a energia dessa recalibração que elas não usariam com peões previsíveis. Proteja seu forte digital. Algoritmos amplificam o medo. Eles também arquivam tudo. O 13º truque é a invisibilidade algorítmica. Publique conteúdo que molde as narrativas que você deseja. Nunca reaja impulsivamente. Apague qualquer coisa que insinue desespero. Programe momentos de silêncio após cada crise. As redes sociais são a nova arena de gladiadores. Lutadores que demoram demais se tornam entretenimento. Lute e faça uma reverência. Saia, feche o portão. Domine o veto corporal. O 14º truque é a autoridade fisiológica. Coluna ereta. Piscar dos olhos mais lento. Queixo nem levantado nem abaixado. Respire de modo a reivindicar o espaço com inalações controladas. Esses não são gestos teatrais. São sinais neurais que reprogramam sua própria química primeiro para depois se espalhar aos outros. Você pode dominar uma sala de diretoria com palavras, mas seus ombros assinam o tratado antes mesmo da sua boca falar. Invista na assimetria narrativa. O 15º truque é o roubo de histórias. Use metáforas históricas, paralelismos míticos e analogias militares que elevam suas decisões acima do debate comum. Quando você reposiciona um escritório, reestruture-o como se estivesse ajustando a falange antes do inverno. Assim você leva os ouvintes para uma psicologia épica. As pessoas respeitam comandantes de histórias porque é assim que o cérebro preserva o significado. Quem dá significado detém a memória. Pratique a retaliação antecipada. O 16º truque. Elabore consequências antes que a traição aconteça. Se você depende de um fornecedor, crie um plano B, além de um comunicado de imprensa expondo sua incompetência. E mantenha tudo isso guardado. O conhecimento da contingência mantém seu sangue frio. Sangue frio desconcerta potenciais traidores,
porque eles percebem a ausência de pânico. Nada desestimula traições como a aura de vingança preparada. Controle a gratidão. O 17º truque é a sequência de dívidas. Ofereça favores grandes o bastante para importarem, mas pequenos o suficiente para serem retribuídos. Inimigos preferem a inimizade à obrigação. Aliados com dívidas desproporcionais criam ressentimento. Calibre os presentes para que a devolução seja possível, mas exija uma aliança contínua. O respeito se aprofunda quando a reciprocidade parece alcançável, porém exigente. Estude a velocidade da saída. O 18º truque. Termine reuniões, chamadas até relações no auge do impulso, e não quando estiver cansado. Afaste-se enquanto suas palavras ainda ecoam. Mensagens sem resposta criam mistério. Parcerias encerradas no momento do entusiasmo mútuo se tornam lenda. Todos respeitam quem sai do cassino com as fichas ainda crescendo. Arme-se de paciência. O 19º truque. Permita pequenas derrotas que incentivam os oponentes a ultrapassarem limites. Um ponto arrogante num debate vira um registro de magnanimidade. Depois, quando você atacar, o contraste causa mais impacto. A paciência é o veneno lento que tem gosto de azeite. Quem a bebe se vangloria da vitória até a crise. Realize rituais. O 20º truque. Insira microafirmações nas rotinas compartilhadas. Sente-se mais perto da porta para que quem chega encontre você. Resuma as reuniões antes que qualquer outra pessoa faça isso. Ofereça-se por último para que sua proposta não fique à sombra de nenhuma anterior. Rituais governam hierarquias subconscientes. Ao dobrá-los sutilmente, você remodela o trono. Neutralize os guardiões. O 21º truque. Encantem subordinados, secretárias e seguranças. Portões altos se abrem sobre pequenas dobradiças. Trate a dobradiça como realeza. O respeito se constrói por meio de rumores. Quando a recepcionista conta histórias sobre a sua cortesia, a impressão do CEO se ajusta antes do primeiro aperto de mão. A cortesia, quando estratégica, é uma luva suave para a intimidação. Integre a violência intelectual. O 25º truque. Leia a doutrina da oposição. Destaque onde eles se contradizem e, em seguida, faça referência aos seus próprios heróis contra eles. Nada desarma como ser apunhalado com a sua própria bandeira. Use um tom suave. Quanto mais discreta a exposição, maior será o colapso deles. Explore a alavancagem temporal. O 21º truque. Pense em décadas, atue em dias. Anuncie uma visão pintada nas cores do horizonte e, em seguida, execute pequenos passos antes que os aplausos cessem. Mentes respeitam telescópios combinados com trabalho de bisturi. Elas seguem estrategistas que unem profecia à papelada. Finalmente, engendre um legado. O 24º truque. Documente triunfos com parcimônia, mas de forma imortal. Grave conquistas em sistemas que o sobrevivam. Procedimentos, instituições, sucessores leais por design. O respeito atinge seu auge quando as pessoas percebem que desafiá-lo significa lutar contra fantasmas, mesmo após sua ausência física. O medo morre. A arquitetura intimida para sempre. Se algo disso parece cruel, lembre-se de que o mundo já opera na invisível crueldade. Você está apenas escolhendo dirigir em vez de decorar a estrada. Não há moral em ser pisoteado em silêncio. Só existe poeira óssea esquecida. Recuse esse destino. Instale esses truques como costelas de ferro em torno de um pulso feroz demais para ser contido. E agora, porque todo império forma seguidores em futuros generais, desenhe uma linha na areia digital. Inscreva-se se você se sente alerta à ideia de não ter medo. Comente a frase: "Eu não temo ninguém". Se você está pronto para transformar silêncio em soberania. Essas 5 palavras são seu primeiro tratado público com o poder. Fale-as e então desapareça em um silêncio deliberado. Deixe o algoritmo ansiar pelo seu retorno.
O respeito já começou a contar o tempo para o seu próximo movimento. E o medo pobre e obsoleto medo acaba de ser expulso da sala do trono da sua mente. E ainda assim, o relógio continua a contar. Cada segundo transforma o campo de batalha, escrevendo termos invisíveis de engajamento no ar ao seu redor. Jogadores comuns tropeçam porque olham para fora em busca de permissão para avançar. Você, que não tem medo, lê o script ambiente e o edita no meio da frase. Capture esse hábito. Editar a realidade antes que qualquer um perceba o erro de ortografia. Começa com microprevisões. Qual colega ficará frustrado primeiro? Qual concorrente investirá demais em métricas superficiais? Qual linha de tendência no gráfico está há 3 semanas de colapsar? Você não precisa de visão profética. Precisa de memória de padrões. Dedique 10 minutos todas as noites para relembrar o dia como se assistisse a uma gravação de vigilância. Congele o momento em que o sorriso de alguém titubeou. Amplie o e-mail enviado em um horário estranho. Reproduza o elogio feito meio segundo atrasado. Catalogue tudo isso. Em 1 mês você antecipará tremores antes que eles sejam registrados nos sismógrafos. O medo não pode prosperar numa mente que rastreia sinais sutis e os transforma em ações preventivas. Enquanto outros descansam na fortaleza da rotina, você audita seus muros. A maioria protege o conforto. Você protege a vantagem. Crie um ritual pessoal de time vermelho. Uma vez por semana, torne-se seu próprio sabotador. Elabore um cenário no qual seus recursos sejam cortados, sua reputação emboscada e seus aliados coagidos. Depois, resolva isso antes do café da manhã. Escreva o comunicado de imprensa de contingência. Identifique o fornecedor substituto. Ensaie o pedido de desculpas que você jamais fará publicamente. Paradoxalmente, quanto mais catástrofes você simular, mais calmo estará durante as tempestades reais. Respeito por Cruz, o comandante que entrega más notícias com o mesmo tom com que dá vitórias. Falar sem tremores é declarar que os resultados se moldam ao seu clima interno, e não o contrário. Sua linguagem deve acompanhar sua estatura. Palavras são as menores unidades de poder empregáveis. Trate-as como uma moeda que se valoriza pela escassez. Substitua opiniões impensadas por revelações precisas. Enquanto a pessoa comum dá explicações, você oferece conclusões. Repare como advogados fazem perguntas às quais já conhecem as respostas. Adote esse ritmo. Fale como se cada frase fosse escoltada por guardas armados. Gigantes magros e silenciosos que proíbem interrupções. Até uma saudação simples pode transmitir autoridade se dita com ritmo intencional. Uma entrega pausada é gravidade psicológica. Obriga os ouvintes a focar na pontuação que você escolher. Grave-se. Corte os as e os. Regrave até que cada frase soe como um veredito. As pessoas respeitam quem edita a fala antes de abrir a boca. A autoridade também é cinética. Ela irradia pela postura e movimento. Treine para se mover um compasso mais devagar do que o ambiente espera. A lentidão sinaliza tempo sobrando, e tempo sobrando implica poder sobrando. Observe predadores do alto escalão na natureza. Um leão anda como se a savana estivesse parabenizando-o. Imite essa economia. Entre em um lobby e pause o suficiente para que a atmosfera se acalme. Coloque seus pertences de forma deliberada, nunca com o nervosismo de quem teme perder seu espaço. Ao entregar documentos, alinhe as bordas. Simetria sugere um pensamento bem preparado. Esses sinais sutis passam despercebidos pela avaliação consciente e atingem diretamente o sistema límbico. As pessoas não listarão a postura entre os motivos pelos quais respeitam você. Elas simplesmente sentirão isso. No entanto, a presença por si só é incompleta sem uma generosidade estratégica. Você dará, mas nos seus termos e com efeitos planejados. Pense em favores como parcelas de investimento.
Ofereça ajuda que resolva 60% do problema deles, deixando um ponto de contato futuro para a conclusão completa. Isso cria dependência sem coação explícita. Se alguém pedir apresentações, conecte essa pessoa a um contato. Insinue outros 2 escondidos atrás da cortina da lealdade comprovada. Eles sairão acreditando que você é altruísta, enquanto seu subconsciente contabiliza a gratidão devida. Deixe marcas, pequenas assinaturas em cada solução que você oferecer, para que sua influência seja rastreável na cadeia de benefícios. Com o tempo, as pessoas não poderão falar do próprio progresso sem mencionar você, e o reconhecimento do seu nome gera respeito mais rápido do que qualquer autopromoção poderia alcançar. Lembre-se também de que o terror é uma química utilizável quando cuidadosamente destilada. Você nunca ameaça. Você permite que os outros se ameacem pela imaginação. Quando um subordinado desrespeita flagrantemente o protocolo, você não eleva a voz. Faz uma pausa, baixa a voz pela metade e faz uma única pergunta. Você tem certeza de que quer isso registrado? A ambiguidade fará com que eles imaginem consequências muito mais severas do que qualquer coisa que você poderia dizer. As mentes humanas são roteiristas de filmes de terror. Dê a elas apenas uma lanterna e um corredor, e elas criarão monstros que você jamais poderia liberar. Sua contenção se torna lendária, porque ninguém consegue medir os limites de um arsenal que não viu. A reputação, por sua vez, não é esculpida de uma vez, é polida repetidamente. Defenda-a com ataques preventivos contra a desordem. Revise sua presença digital a cada trimestre. Limpe links mortos, atualize biografias e remova piadas que se tornaram passivos. Contrate um designer para criar um emblema pessoal. Estampe-o em apresentações propostas e até mesmo nos cartões de agradecimento. Pequenas consistências se transformam em mitos. A sensação de que você lidera um império meticuloso até no papel timbrado aumenta a aura de inevitabilidade. As pessoas temem decepcionar quem atua com esse nível de detalhe. Eles presumem que você percebe tudo, e essa suposição por si só já eleva o seu desempenho. Mas o respeito vai além do medo quando você domina a alquimia emocional, transformando ofensas percebidas em tetos mais altos. Na próxima vez que surgir uma crítica, resista ao impulso de se defender. Em vez disso, transmuta. Agradeça publicamente ao crítico por apontar um ponto cego. Anuncie uma estratégia aprimorada nascida do desafio deles. Você os priva do efeito da hostilidade e reinveste em seu portfólio de crescimento. Os espectadores veem você engolir veneno e transformá-lo em resistência. Eles começam a acreditar que não há toxina que você não consiga metabolizar. Ser destemido significa que os insultos chegam como ventos de inverno, frescos inevitáveis totalmente impotentes contra uma fornalha que arde com combustível interno. Entenda, redes também não são simples coleções, são equações. Pessoas mais contexto equivalem a uma fórmula de alavancagem. Mude o contexto e você remodela a equação. Convide um analista de nível médio para apresentar descobertas em um retiro sênior. De repente, a gratidão deles se multiplica e os superiores passam a associar você à descoberta de talentos. Traga o estoque não vendido de um concorrente para sua cadeia de distribuição durante a crise de liquidez dele. Agora, eles defendem seus interesses em reuniões que você não frequenta mais. A mente maquiavélica vê as pessoas como peças móveis, mas não descartáveis. Elas são ativos que geram valor quando posicionadas corretamente. Trate-as assim, e elas respeitarão você por reconhecer seu valor oculto no mercado. O diálogo interno também deve ser transformado em arma. Todas as manhãs, revise a sua constituição pessoal. Uma frase concisa define o ethos operacional do dia. Exemplos: hoje troco conforto por convicção. Ou, eu respondo nunca reajo. Escreva isso no papel.
O contato físico convence as vias neurais de que você está assinando uma lei. Ao longo do dia, teste cada decisão contra essa cláusula. Os desvios não são falhas. São dados sobre onde sua vontade enfraquece. Ao final do dia, você terá um registro de pequenas traições e pequenas vitórias. O medo floresce em comportamentos não medidos. O respeito e o respeito próprio, acima de tudo, cresce onde métricas encontram determinação. Você vai precisar de um santuário, um lugar livre de ecos. Crie um espaço ritual, um quarto escuro, um canto no telhado, um carro estacionado a 3 ruas de distância. Entre nele diariamente. Deixe o celular desligado. Respire até que os pensamentos diminuam a ecos de catedral. O vazio não é ausência, é alinhamento pré-batalha. Entenda o que Maquiavel insinuou. Um governante que consulta apenas a agitação da corte confunde barulho com orientação. Seu santuário é onde a estratégia surge como uma arquitetura na névoa. Defenda-o como os reis protegem seus herdeiros. Ninguém, nem amante nem investidor, entra nesse silêncio. O respeito se multiplica para aqueles que traçam claramente as fronteiras entre oferta pública e trono privado. No entanto, a arte de não ter medo está incompleta sem a magnanimidade pública. Ocasionalmente, poupe um rival derrotado diante da multidão. A misericórdia divulgada com sabedoria não diminui a percepção de força. Ela a enaltece. As pessoas respeitam o poder que acreditam poder destruir, mas escolhem, em vez disso, perdoar. A chave é o tempo. Ofereça clemência imediatamente após uma vitória decisiva, enquanto sua dominância é inegável. Qualquer coisa antes indica fraqueza. Qualquer coisa depois soa como insegurança. Aproveite os fusos horários. Responda a e-mails quando os remetentes estão dormindo. Suas respostas os cumprimentam ao amanhecer, o que o enquadra como onipresente. Mas quando a urgência os aperta, atrase o suficiente para lembrá-los de que o respeito não pode ser marcado no relógio deles. Controle o tempo e você conduza a orquestra, mesmo em silêncio. Recuse-se a ser desmistificado. Incentive histórias exageradas sobre você. Não corrija nenhuma a menos que diminuam sua competência. Lendas criam zonas de segurança. As pessoas pensam 2 vezes antes de desafiar alguém que se diz trabalhar com 2 telefones, falar 3 idiomas e nunca suar em negociações. Deixe a verdade se misturar com rumores até que ambos sirvam à sua agenda. Se perguntado diretamente, sorria de uma forma que não confirme nem negue. A ambiguidade é o imposto de luxo que você cobra sobre a curiosidade. Cultive artefatos de falha. Mantenha uma prateleira de troféus, não de vitórias, mas de erros autopsiados e lições extraídas. Exiba um protótipo falhado, uma carta de rejeição anotada à mão. Os visitantes verão humildade, mas mais importante, testemunharão indiferença à vergonha. Quando o medo do fracasso desaparece, o respeito se aproxima, saudando a resiliência sem máscaras. Agora, sobre deixar as multidões famintas nas redes sociais, lance insights como fragmentos de meteoros. Cintilantes, autossuficientes, escassos. Nunca inunde os feeds. A escassez aguça o apetite. Anuncie transmissões ao vivo sem arquivo. O acesso efêmero amplifica a presença. Poste uma frase enigmática sugerindo movimentos futuros e então desapareça por 72 horas. Veja os gráficos de engajamento tremerem no vazio. O medo vive em transmissão constante. O respeito se fortalece na distância cuidada. Vi que você é a próxima geração da arte de não ter medo, mentorando um protótipo letal. Alguém intelectualmente brilhante o suficiente para desafiá-lo, leal o bastante para proteger seu flanco e ambicioso o suficiente para abrir uma nova fronteira enquanto reafirma sua doutrina. Dê a eles poder publicamente. Rivais desperdiçarão energia tentando descobrir quem entre vocês é o alfa. Essa ambiguidade compartilhada
projeta sua sombra por linhas do tempo que nenhum de vocês conseguiria dominar sozinho. Enquanto isso, aperfeiçoe seu plano de saída. O legado é o último truque maquiavélico para desafiar o medo. Crie um cenário em que recuar aumente sua estatura. Talvez você desapareça para escrever um livro que ninguém verá, ou aceite um cargo no exterior que leve rumores sobre influência nos bastidores. O vácuo deve elevar, não diminuir, a percepção sobre você. O medo da irrelevância desaparece quando você percebe que o respeito pode durar mais que a visibilidade. À medida que a meia-noite se aproxima, lembre-se de que a história respeita aqueles que assumem o controle de seu mito. Esboce a manchete de amanhã no silêncio e, em seguida, levante-se ao amanhecer para provar que ela era profética. Lembre-se, o respeito é uma negociação entre reputação e repetição. Reforce sua disciplina até que ela se transforme em aura. Negocie cada troca para que essa aura se fortaleça. O medo se dissipa toda vez que você troca reação por iniciativa, concessão por calibração e barulho por orquestração. Agora feche esta tela e mergulhe num silêncio criado por você mesmo. O algoritmo vai se perguntar onde você foi. Deixe-o se perguntar. A verdadeira autoridade ressoa mais forte quando o ambiente fica repentinamente menor sem você. E se a ausência incomodá-los, imagine o que fará sua próxima aparição deliberada. Você roubou o megafone do medo, desmontou-o, derreteu-o e forjou uma coroa que ninguém viu ser feita. Mas todos a reconhecerão. Use-a com leveza, polida em particular. E lembre-se, respeito negociado pode ser perdido. Respeito construído se torna lei.